caríssimo telespectador da Rede Século XXI, muito obrigado pela sua audiência. Que bom encontrá-lo diante do televisor. Este programa está sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil. Retomamos a nossa catequese sobre as graças sacramentais. Graça, o favor de Deus que é concedido abundantemente aos homens em vista da sua santificação, da sua justificação. Graças que se manifestam em vários momentos da nossa vida, antes, concomitantemente à conversão e depois da conversão. E dentre essas graças especiais, particularíssimas, temos as graças sacramentais, para as quais já dedicamos um programa sobre a graça batismal, outro para a graça crismal, outro para a graça da Eucaristia, outro para a graça da penitência, outro para a graça da unção. E estamos a desdobrar o sacramento da ordem, graça episcopal, já falamos no antepenúltimo programa, graça presbiteral, programa anterior, e hoje vamos tratar da graça que é conferida a quem recebe o sacramento da ordem no grau de diácono. Um diácono, no momento em que é ordenado, recebe que graças específicas? Ele não é ordenado para o sacerdócio, mas para o serviço. Concretamente, em que reside a graça da ordem diaconal? Responde o Catecismo da Igreja Católica no parágrafo 1588. Um texto pequeno, mas muito significativo. Vamos a ele. Quanto aos diáconos, fortalecidos pela graça sacramental, servem o povo de Deus na diaconia da liturgia, da palavra e da caridade, em comunhão com o bispo e o seu presbitério. Diaconia, serviço. Na narrativa do capítulo 6 dos Atos dos Apóstolos, eles são ordenados para servir às mesas, mas também o serviço litúrgico, o culto divino, não como presidentes do culto, mas como colaboradores do bispo e do seu presbitério. A colaboração, como vimos aqui, é em 3 âmbitos: liturgia, palavra e caridade. São os 3 munus de nosso Senhor Jesus Cristo. Liturgia, o munus de santificar. O munus de pregar, anúncio da palavra. E o munus de pastorear o rebanho. Ele não é pastor, mas colabora com o bispo e com o presbitério na caridade. E esse aspecto é bem claro no capítulo 6 dos Atos dos Apóstolos. Não convém que nós descuremos o anúncio da palavra de Deus para servir às mesas. Ordenemos diáconos para esse serviço. E 7 homens cheios do Espírito Santo foram escolhidos e os apóstolos impuseram as mãos. A ordem diaconal é tão antiga quanto a idade apostólica, já se faz presente no Novo Testamento. A ordem diaconal, sejam os ordenados diáconos permanentes, solteiros ou casados, e diáconos transitórios, solteiros em rito latino, em vista da ordenação presbiteral, uma graça específica o Senhor confere aos que recebem o sacramento da ordem nesse grau, em vista sempre do serviço. Serviço litúrgico, serviço da palavra e serviço da caridade. Como colaboradores antes do bispo, que é o pastor da diocese, e depois do seu presbitério. Quando o diácono serve sempre do lado do bispo, temos uma realidade. Ordinariamente, ele está adscrito a uma determinada comunidade sob a tutela, sob a chancela, sob o pastoreio, sob a responsabilidade de um presbítero. Seja junto ao bispo, seja junto ao presbitério, a graça específica que ele recebeu da igreja, de Cristo por meio da igreja, diaconar, servir, a diaconia, o serviço da liturgia, culto divino, da palavra, pregação da Santa Palavra de Deus e o serviço da caridade.